Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros de Ideal Espírita, boa noite. Que a paz do Senhor continue nos envolvendo a todos. Mais uma vez estamos aqui no início de mais um ciclo desses que vivemos na Terra, né? Para nós espíritos dessa nossa realidade, dessa nossa dimensão, o tempo é medido de uma forma muito peculiar. Então nós somos muito acostumados com os dias, as semanas, os meses, os anos. E nós fizemos a transposição de mais um ano, como bem pontuou a Márcia na sua oração inicial. E no dia 8 de janeiro de 2017, estamos aqui, 18, tá vendo? Foi traído. Estamos iniciando mais uma jornada, mais uma etapa da nossa jornada. Se ano novo significa novas propostas, novos ideais, que os nossos ideais em 2018 sejam ideais de progresso, de elevação espiritual, de elevação moral, enfim, daquilo que nos fortalece, daquilo que nos engrandece espiritualmente falando. Então eu desejo a todos que tenham esse êxito nesse ano novo e que a doutrina que nos abraça a todos, a doutrina espírita, seja para nós todos um farol, um guia, um seguro para as tomadas de decisões. Sempre a decisão é nossa. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, pensamos, mas sempre podemos receber e recebemos as influências. Que as boas influências nos sensibilizem para que seja de fato um bom ano novo, esse de 2018. Essa lição do capítulo 14 do Evangelho, a ingratidão dos filhos e os laços de família. O título do capítulo é Honrai o vosso pai e a vossa mãe, que é um dos mandamentos, dados ao povo hebreu por Deus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. A honra ao pai, a honra à mãe, portanto, é um mandamento sagrado. Todos nós sabemos disso, da importância que é, o quanto isso reflete na estruturação da sociedade e da família. Então faz parte, é um dever nosso moral, termos essa devoção, esse temor reverencial, esse amor pelos nossos pais. Bom, mas nem sempre isso acontece. Nós sabemos também que o ser humano, nós espíritos encarnados, que constituímos essa parcela de humanidade em evolução na Terra, nós ainda temos muitos defeitos, nós temos muitas virtudes a conquistar, portanto, e muitas enfermidades a serem curadas nas nossas almas. E uma dessas enfermidades, sem dúvida nenhuma, que é a ingratidão. A ingratidão é algo muito próximo de nós que vivemos na Terra. Nós convivemos muito mais com a ingratidão do que com a gratidão. Nós somos muito gratos enquanto está tudo muito bem, enquanto tudo se encaminha como exatamente a gente quer, mas basta um deslize, basta que a pessoa às vezes não corresponda a uma expectativa nossa, que a gente se frustre em relação a isso e talvez até abandone aquela pessoa e a desconsidere e não passe a ter por ela o mesmo sentimento de apreço que tínhamos, porque a gente é muito exigente, a gente cobra muito, esquece de agradecer, cobra muito, e vira e mexe, nós estamos nos deparando, portanto, sendo ingratos com as pessoas. Nós devemos sempre fazer uma análise a partir de nós. Nós somos ingratos ou gratos de um modo geral? Então, se nós somos ingratos para com as pessoas, então certamente que nós também sofreremos a ingratidão. Nós também depararemos com pessoas que, como nós, também são ingratas. Não vamos imaginar, que somos seres perfeitos vivendo num mundo imperfeito. Não, nós somos seres imperfeitos vivendo num mundo imperfeito. A imperfeição nossa é reflexo da imperfeição do mundo e vice-versa. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Então não teria como ser diferente. A ingratidão, ela não pode ser obstáculo para que nós façamos algo de bom na vida, em qualquer situação. Nós não podemos avaliar as nossas ações a partir daquilo que vamos receber ou que esperamos receber. O reconhecimento, por exemplo, o reconhecimento é algo que pode não vir. E aí? Eu vou deixar de agir de forma correta porque não encontrei reconhecimento? As grandes almas, os grandes espíritos que vieram à Terra para dar ensinamentos a nós, eles conviveram muito com a ingratidão. Muito mais com a ingratidão do que com a gratidão.
em uma análise objetiva, nós devemos imaginar essas pessoas, esses espíritos, deveriam todos ter recebido grandes demonstrações de afeto, carinho e gratidão dos seus beneficiados. Mas foi exatamente o contrário. E o maior deles foi, sem dúvida, Jesus, que não veio aqui senão para dar testemunho de amor, de compreensão, um roteiro de vida para nós, não nos guiar cegamente, mas nos inspirar a agir como Ele, a seguir os seus passos. E ele então se deparou com a ingratidão o tempo todo. Ele deparou-se com a ingratidão entre pessoas distantes dele e pessoas próximas a ele. De certa forma, Judas agiu com ingratidão, muito mais por falta de orientação, de equilíbrio. Mas nem por isso Jesus deixou de amá-lo profundamente. Mesmo sabendo que isso aconteceria, como de fato aconteceu, porque nós estamos falando de Jesus, um espírito que tem a ciência, a presciência dos fatos futuros, evidentemente, e não é de um futuro de um dia, de um ano ou de 2, não. Estamos falando de séculos, de milênios. Pela sua grandeza, pela sua estatura moral, espiritual, ele sabe, não teria como ser diferente, né? Entrar num projeto tão grande como foi esse, de ser esse missionário da paz e do amor, sem a presciência dos fatos futuros. Ele sabia que Judas faria aquilo que fez, que Pedro o negaria, e ele, na posição de um pai, porque embora Jesus seja nosso irmão mais velho, ele também, de certa forma, para nós é uma figura de um pai. Porque naquelas famílias numerosas de outrora, o irmão mais velho ou a irmã mais velha acabava sendo um pai ou uma mãe e ajudava a criar os filhos mais novos, os irmãos mais novos, né, sucedendo ou secundando a mãe nessa criação. Então é natural que um irmão mais velho, como Jesus, também se coloque na posição de pai de todos nós. Então Jesus, nessa sua condição, ele jamais se preocupou com a gratidão que nós, seres humanos, pudéssemos ter em relação a tudo que Ele nos ofereceu. Mesmo ali numa humanidade fracionada, pequena, representada ao pé da cruz, Ele não recebeu o apoio que deveria ter recebido, Ele não recebeu, né, as demonstrações de afeto e de amor que deveria ter recebido. A turba ensandecida teve a oportunidade de libertá-lo, de livrá-lo daquele calvário, da prisão e, consequentemente, da condenação à morte. Foi dado a nós, seres humanos, esse direito de escolha, na representação simbólica de algumas dezenas, centenas de pessoas que estavam ali diante do julgador Pilatos, e nós escolhemos que Barrabás fosse libertado. Ou seja, mais um gesto de ingratidão. E nem por isso Jesus virou-se para nós, e nem por isso Jesus nos amou menos do que de fato nos amava, e nos ama e nos amará. Essa é a sua condição de perene espírito puro que já é. Pelo contrário, né? As suas últimas palavras foi pedindo a Deus que perdoasse a humanidade. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus, ele veio inaugurar na terra o conceito de família universal. Família profundamente universal. Não é a família consanguínea. Não é aquela família de pai e mãe que é importante, mas muito mais do que isso. Jesus não poderia se limitar a amar apenas os seus familiares próximos, amar a todos indistintamente, tanto que nesse mesmo capítulo tem aquela passagem em que dizem: Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora lhe procurando. E ele pergunta, evidentemente para provocar uma reflexão: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E conclui dizendo que minha mãe e meu irmão é todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, dando uma noção que todos podemos ser irmãos e somos, mas que todos podemos inclusive pensar como Ele, fazer a vontade do Pai como Ele fazia a vontade do Pai. Então Jesus, sem dúvida nenhuma, que para nós é a maior referência que nós podemos ter em tudo, inclusive nesse ponto de falar sobre família. Mas o Evangelho aqui, ele fala diretamente a nós, espíritos encarnados, sobre essa questão de pais que se deparam com filhos ingratos. Como agir? O que fazer diante da ingratidão de um filho? Bom, o objetivo a ser alcançado é o mestre. Ele agiu dessa forma: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. São meus irmãos, são meus filhos, não me tratam bem, nem por isso eu os quero mal. Então não seria diferente conosco, porque nós vivemos dias muito tormentosos, muito. Assim, parece que está assim, uma atmosfera densa envolvendo
as nossas casas, as nossas cidades, o mundo está em ebulição. Isso é de certa forma profético também, que seria assim. Então nós vamos encontrar a ingratidão que é comum no ser humano dentro de casa. E aí ela dói um pouco mais quando é o filho ingrato em relação ao pai. O filho que foi amado, que foi amparado, que foi orientado, e no entanto hoje demonstra-se um ser ingrato. E os pais não sabem às vezes muito bem lidar com isso, como agir diante de um filho ingrato. A ingratidão dói, mas a ingratidão de uma pessoa amada parece que dói um pouco mais, porque isso revela um pouco do nosso egoísmo. A gente ama, mas a gente ainda quer ser amado. A gente ainda não se contenta apenas com o amar. De um modo geral, nós somos assim. Por mais que se diga que não, enfim, né? Mas ainda é muito importante para nós o ser amado. Quando, na verdade, o Cristo inaugurou essa nova era também, do amor ágape, que o importante não é o amante, é o amado. Não sou eu, é o outro. O que importa não é o que eu estou fazendo, é o que o outro está recebendo. É a renúncia, é o amor renúncia, é o amor desprendimento, é o amor inteiro, completo. Então, como nós não superamos essa barreira, nós ainda vamos encontrar pais profundamente sentidos, tristes, magoados, de certa forma deprimidos, porque se deparam com filhos que não os seguiram, que não deram testemunho daquilo que aprenderam com eles, ou que se voltaram até contra eles próprios, os pais. E aí, o que fazer? Segundo o Evangelho está nos ensinando, é preciso ter a dimensão de que a vida não é apenas resumida nessa vida. Esse é o primeiro ponto. E que se você tem um filho rebelde, problemático em casa, isso significa alguma coisa. Isso não é obra do acaso. Não é o acaso que trouxe esse espírito até o seu lado. O acaso não produz nada. O acaso não tem a capacidade de criar nem de produzir nada. O acaso é algo, né, é o caos absoluto. E a criação tem uma mente inteligente por trás dela, é um propósito. Então o propósito, muitas das vezes, se não está nessa vida, né, a razão, o motivo, a origem, está em outra vida. Então é preciso que o pai tenha essa dimensão e saiba principalmente que a ele, pai, cumpre o papel de educar seus filhos da melhor forma possível. E exatamente como nós devemos agir quando beneficiamos alguém, um desconhecido, não se deve esperar qualquer tipo de reconhecimento. É claro que se ele vier um tanto quanto melhor para mim, mas melhor também até pelo outro que eu amo, porque se ele reconhece, ele revela uma grandeza de caráter. E sinal que ele tem algo de bom em si, isso é bom. Eu vou sentir gratificado porque recebo o amor, mas mais ainda porque sei que meu filho aprendeu a amar. Mas se ele não aprendeu a amar ainda também, é preciso compreender como algo natural num processo evolutivo. Não posso, por mais que eu faça, garantir o resultado do meu trabalho. Ninguém pode garantir o resultado do seu trabalho. O que a gente pode fazer é garantir que vai trabalhar. O resultado do trabalho, ele passa por muitas variáveis. Sobretudo quando é um trabalho que envolve educação, formação. E o pai é um educador, o pai é um formador. Então tem muito a ver com o aluno também, ou seja, tem muito a ver com o filho. O que ele vai fazer daquele conhecimento que está sendo dado a ele? O que ele vai fazer com aquela oportunidade que ele está recebendo? Isso é tarefa dele. Muitas vezes os pais ficam mais angustiados porque eles gostariam de fazer tudo nessa obra. Eles gostariam de educar e garantir que os filhos receberiam educação. Eles gostariam de fazer uma obra e ter a certeza de que ela seria desempenhada, concluída, executada também pelo filho. Mas isso revela apenas a nossa falta de evolução ainda nesse aspecto, né? A gente não sabe respeitar o que está além da nossa possibilidade. O que está em nós fazer é muito, mas não é tudo. O que está em mim fazer é tudo o que eu posso fazer. Então eu preciso compreender e respeitar isso. Porque nós pais, segundo o Espiritismo, nós não criamos os nossos filhos, né? Está aqui na questão 203 do Livro dos Espíritos, fala exatamente sobre isso. Vou fazer a leitura aqui, assim que eu localizar. Achei. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Então Kardec pergunta, né? Os pais dão, além do corpo, também dão uma parcela de suas almas aos filhos?
Dizem os espíritos a Kardec, dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso, quer dizer, sem muita inteligência, enfim, né, pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Bom, mas a questão 208 completa, já que o pai não dá senão o corpo, digo o pai e a mãe, evidentemente. E como é que fica a questão da responsabilidade do pai para educar essa alma, já que ele apenas colaborou com o corpo vindo do corpo? Na 208, Kardec perguntou: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento destes? Os pais não exercem influência sobre os filhos? A resposta, evidentemente, que foi negativa, né? Ao contrário, dizem os espíritos, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Então vejam que a paternidade e a maternidade fazem parte de um processo evolutivo, onde os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Todos devemos contribuir para que o outro melhore. E quando esse outro é o meu filho, um tanto quanto mais, haja vista que não foi o acaso que o trouxe até mim. Se eu devo amar a todos, mas eu tenho um dever de amor mais intenso em relação ao próximo mais próximo de mim, que são exatamente aqueles que convivem no cotidiano, parentes consanguíneos ou não. Porque muitas vezes a criança é adotada, mas ela foi trazida ao coração na mesma dimensão de responsabilidade de uma criança que é filha biológica de um casal. Então, se foi adotado, se trouxe para ser filho, se está convivendo mais próximo, a responsabilidade e o amor estão no mesmo plano. Mas é muito mais, né, que se espera mais, do que do amor a toda a humanidade. Porque como a gente não pode ainda amar a humanidade inteira de uma vez só, a gente começa amando e aprendendo da forma como Deus nos permitiu, com famílias mais restritas. São grupos menores que representam o universo. Jesus é daquelas almas que diz, eu amo a humanidade. Ele pode falar isso, ele não estará mentindo. Não é uma figura de linguagem. Quando Jesus disse que amava a humanidade, ele não estava mentindo. Não era apenas uma frase de efeito. Se eu disser isso, é mentira. Eu não amo a humanidade inteira. Não tem como eu falar isso. Porque se eu souber que meu filho agora está sofrendo algum acidente, algum problema, eu vou sofrer muito. Mas nesse momento tem tanto filho sofrendo acidente por aí, eu não estou sofrendo. Mesmo que eu venha a saber, eu vou ficar triste ali, mas isso não vai realmente tirar toda a minha paz de espírito, que normalmente tira quando o acidente envolve um familiar mais próximo. Isso é natural. O espírito puro ama a humanidade inteira. Nós podemos amar os nossos filhos, as nossas esposas, esposos, amigos, pessoas mais próximas. É assim que a gente vai um dia aprender a amar a humanidade inteira. E continuam os espíritos respondendo: pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Essa é a missão dos pais, então, né? Segundo uma máxima espírita, qual é a missão dos pais, espiritualmente falando? Dizem os espíritos, a missão é desenvolver os seus filhos pela educação. Então, esse é o nosso papel daqueles que somos pais. Educar nossos filhos, dar-lhes o melhor. Quando digo dar-lhes o melhor, não é dar-lhes apenas bens materiais. Eles também são importantes, mas não são suficientes para que o espírito realmente possa ter um bom desempenho nesse estágio evolutivo dessa reencarnação que vivemos agora. Então, os pais têm que educar seus filhos, dizem os espíritos. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tarefa dos pais, educar seus filhos. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Sempre que eu leio a palavra culpado, eu me julgo no direito, não deveria ter, mas me julgo de corrigir, acho que é uma tradução equivocada. Os pais não são culpados, nós não somos culpados. Vamos abolir por completo essa palavra do nosso vocabulário. Ou palavra pesada, ou palavra ruim, ou palavra negativa, culpa. As igrejas criaram a culpa e nos incutiram na alma. A culpa nos aprisiona, a culpa nos destrói. Quantos espíritos encarnados que se matam, que vão ao suicídio, porque estão cheios de culpa. Então, culpa, vamos esquecer, culpa é horrível. Culpa é uma palavra destruidora.
de esperanças, de sonhos, de oportunidades. A culpa não leva a lugar nenhum. A reflexão pode levar. Refletir sobre o que fez, sobre o que deixou de fazer, isso é reflexão. Agora, culpa é aquela coisa que você vai corroendo, aquilo vai te destruindo. Então, muito embora esteja aqui que a culpa, os pais sejam culpados, no sentido metafórico. Os pais não vão se sentir culpados porque não cumpriram a sua tarefa. Os pais eles vão perceber que não cumpriram inteiramente sua tarefa. E poderão ter uma nova oportunidade, certamente terão. Porque o Espiritismo é uma doutrina de oportunidades. O que não foi concluído num momento, vai ser concluído no outro momento. Não há condenação. Não temos que trabalhar com esse conceito de condenação. A condenação é algo que deve ser substituído pela educação. Sou eu que estou falando, não. Eu não tenho autoridade para falar nada. Eu me inspiro em Jesus. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade nos liberta de tudo, inclusive da culpa. Não é? Inclusive da culpa. Por que um pai vai se sentir culpado? Muitas vezes ele está se sentindo culpado até de forma equivocada. Ele está se sentindo culpado porque o filho não foi exatamente aquilo que ele imaginava que seria. Que ele imaginava que seria. Como é que ele vai ter certeza de como o filho vai ser? O que um pai e uma mãe devem saber é que ele fez tudo o que podia fazer para que o resultado fosse alcançado. Não é tudo o que seria possível um anjo fazer, também não. É tudo o que ele, um ser humano, e não um anjo, era capaz de fazer. Nós não somos anjos. O anjo, nessa conceituação teológica, né, foi criado puro por Deus. Nós não fomos criados puros. Nós somos criados simples e ignorantes. Como exigir de um ser criado simples e ignorante a plena capacidade de amar integralmente, sobretudo se imaginarmos que a vida se limitasse a uma única existência, como a que vivemos agora? Aí é que seria impossível mesmo. Mas nós estamos a caminho desse processo de elevação de alma. Nós vamos chegar lá. E a cada passo que nós damos, né, nós avançamos um pouco mais em direção à luz. A luz está em nós, viemos da luz e caminhamos para a luz, só que a gente não tinha consciência, a gente vai adquirindo consciência, plena consciência do que seja essa luz, entendendo o que seja esse amor. Então, enquanto limitado, eu fiz o máximo que eu poderia fazer. Cada um tem a sua consciência, e é o que basta. Ninguém é consciência de ninguém. Os Espíritos falaram para Kardec, onde Deus escreveu a sua lei? Na consciência do homem. Então, cada um de nós tem essa lei escrita. Então, cada um de nós sabe as suas possibilidades. E se não sabe, busque saber, mas cada um, individualmente, fazendo o seu melhor. Os nossos filhos representam para nós uma grande oportunidade. Uma oportunidade de nós exercitarmos o amor incondicional, ainda de forma restrita, limitado a poucas pessoas. Porque, como eu disse, nós não temos ainda a condição de amar a humanidade. Não temos essa condição. Teremos, e estamos a caminho de alcançarmos, mas ainda não temos. Mas se nós pudermos amar os nossos filhos, e não nos preocuparmos com o resultado, se eles vão ser ou não vão ser ingratos conosco, já está ótimo. Isso é maravilhoso. Esse é o nosso papel, está aqui. Também não sou eu que estou dizendo, não. Acabei de ler. Questão 208. Os pais são os educadores dos seus filhos. O pai é como um professor numa sala de aula, só que ele é o professor do filho. Um professor que dá aulas para vários alunos, uma coisa ele sabe, ele não vai ter o mesmo resultado em todos os alunos. Haverão aqueles com desempenho maior e menor. Mas ele fez, né, o que pôde fazer para todos. É preciso respeitar as individualidades. Se o filho foi ingrato, isso revela a sua fragilidade de caráter. Um motivo a mais para o pai amá-lo, mais ainda, talvez. Dar a ele até mais atenção do que daria para aquele que ouviu e compreendeu. Novamente, eu busco sustentação em Jesus, que falou, eu vim para os doentes. Eu vim para os enfermos. Foi para eles que eu vim. Então, o pai também, que tem filhos ingratos, deve pensar isso. Essa mesma lição tem uma parte que fala que o pai deve abraçar o filho e dizer, um de nós dois é culpado. Novamente a palavra culpa, né?
Um de nós dois tem responsabilidade nesse processo, enfim. E assuma você, pai, essa condição e abrace e ame seu filho. Dê a ele o amor. Se nós conseguirmos dar amor a alguém, é o máximo que nós podemos fazer. Essa energia transformadora e criadora que é o amor, vai produzir alguma coisa na alma do filho. Se não agora, daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, se não nessa vida, em outra vida, nós teremos dado a ele alguma coisa, um alimento, está guardado. No dia que ele quiser buscar essa referência, ele terá a lembrança do pai que educou, da mãe que educou. E se nós algum dia pensarmos em desistir da nossa tarefa de educadores como pais, devemos sempre recordar Jesus, que reuniu um grupo de apóstolos para serem os multiplicadores da sua palavra. Cada um colaborou de uma forma, uns bem mais expressivamente do que outros. Muitos deles deram testemunhos de fraqueza, de fragilidade, de ingratidão, e nem por isso a obra do Cristo deixou de ser realizada. Porque a obra é muito maior do que tudo. O amor é muito maior do que tudo. Se não se reconhece agora, vai se reconhecer amanhã. Espíritos que negaram Jesus, há diversos romances que noticiam, que contam, que tiveram oportunidade na história, futuramente, de dar testemunhos em prol de Jesus, daquilo que ouviram dele, que receberam dele, mas que naquele momento não estavam prontos para assimilar. Foram ingratos. Estava perdida a lição? Estava perdido o ensinamento? Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, estava bem guardado para, no momento certo, eclodir como a semente que é lançada no solo e que não germina de imediato, mas no momento certo, na temperatura certa, com a pressão exata da terra, vai germinar, vai produzir frutos. Será uma árvore. Agora, se não fosse plantada, jamais seria. Então, os nossos filhos são assim. São semeaduras nossas. Cada um de nós semeia de uma forma. Cada um de nós, ao seu tempo, à sua maneira, levando aquilo que tem, não é? Com a responsabilidade de educador, que nunca podemos esquecer. E quanto ao demais, deixemos que o tempo faça o seu papel. O tempo é o senhor de tudo, é o senhor da razão, é o senhor do nosso próprio equilíbrio. Precisamos do tempo. O tempo nos modifica, nos permite refletir, nos transforma. Então, hoje somos pais, fomos filhos, amanhã seremos filhos novamente. Saibamos sempre sermos gratos. Gratos a Deus, gratos à vida, gratos por tudo que recebemos. E saibamos ser educadores, sem jamais exigir gratidão de quem quer que seja, notadamente dos nossos filhos. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Nós agradecemos muito o nosso companheiro Heber pelas considerações trazidas à luz da doutrina espírita. Nós sugerimos um livro, ele falou em livro, aí a gente sugere um livro que se chama Ave Cristo. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. O espírito que ditou o livro é o espírito Emmanuel. E ele está narrando a história de um filho ingrato, o Quinto Varro, que alguns dizem que é uma das encarnações de Dr. Bezerra de Menezes, pede para reencarnar, para dar seguimento à evolução espiritual do filho. Leiam o livro, vão gostar muito. É a história de um filho ingrato. E depois o que vai acontecer até esse filho chegar à luz também, né? A evolução espiritual. Weber fez uma consideração interessante a respeito da palavra culpa. Outro dia nós estávamos vendo, eu não sei bem se é do Divaldo ou se é do Haroldo, porque a gente assistiu as duas palestras num dia só, e eles dizendo da dificuldade dos tradutores de língua portuguesa para traduzir o Kardec. Porque o Kardec era um professor, e inclusive tem vários livros editados na França com o nome dele, Polício Leon Denis Arrivaio, e a Gabi, a esposa dele, também era uma professora. E eles tinham um francês muito erudito. E se a gente tiver a curiosidade de observar, por exemplo, dois verbos de francês, o verbo avoir e o verbo être, vocês vão ver a dificuldade para conjugar um verbo. Os dois auxiliares, o avoir, que escreve avoir, e o être.
e vão ver a dificuldade para conjugar. E com certeza eles tiveram também dificuldade na tradução da culpa. Certamente, porque se a gente voltar lá com Jesus, a gente vai ver ele dizendo: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus parece também que refutou essa consideração. Olhem, observem isso que a gente está dizendo. No mais, nós estamos agradecendo mais uma vez ao Weber pelas considerações trazidas à luz da doutrina espírita, agradecendo pela presença de todos, por todos que nos assistem pelas redes sociais, a nossa gratidão pelo ano que se inicia, pela família, pelos amigos, pelas pessoas ligadas aos nossos corações, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pela bênção da doutrina espírita nas nossas vidas. Por todo o trabalho nesses 43 anos que estamos comemorando neste ano da existência do Grupo Espírita Mensageiros da Luz.